Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz, graça e paz. Sejam bem-vindos todos naquele que já é o nosso melhor dia. Muito obrigado aí pela sua participação. Desde já, muito obrigado por você estar aí nos assistindo, ouvindo a palavra do nosso Pai. Se você chegou agora aqui, não nos conhece, deixa aqui eu me apresentar. Meu nome é Neilton Cardoso, e falamos a partir aqui do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza, é a cidade do Rio de Janeiro. E o nosso assunto, que você vai ouvir mais ou menos aqui nessas meia hora que nós vamos estar aqui falando, o nosso assunto aqui é o Evangelho da Incircuncisão. Evangelho da Incircuncisão, que foi revelado por Deus, unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Se você ouvir outras pessoas falando, saiba que ouviu e aprendeu do apóstolo Paulo, porque foi a ele que Deus revelou o evangelho da incircuncisão. E Paulo deixou escrito aqui em 14 cartas, que vai de Romanos até Hebreus. Esse é o evangelho da incircuncisão. Fora disso, não é incircuncisão, é o outro evangelho. E o tema que nós vamos aqui estar tratando aqui hoje é Adão, Moisés e Cristo. 3 personagens da Bíblia muito importantes que nós vamos estar aqui falando, tá bom? Então, abençoados, por favor, nos ajude aí a fazer a palavra correr e ser glorificada. Bom, compartilhando aí a mensagem. Compartilhe a mensagem, coloque nos seus grupos aí, onde você tem acesso, para que outras pessoas possam ouvir e Deus mesmo iluminar os olhos do entendimento. Porque o Evangelho diz que a fé, o conhecimento vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Evangelho da incircuncisão. Por isso que nós estamos aqui. Então é necessário que as pessoas ouçam, tá bom? E também, se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, é importante também pela mesma razão, pela mesma maneira, não é isso? Canal Abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso. Uma saudação para você que já está aí ao vivo, abençoada Lina Santos, um abraço, muito obrigado pela sua participação, uma abençoada muito importante nesse reino, tem participado, tem cooperado muito para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoada lá de Cuiabá, bom? Um abraço para ti, para toda a sua família, para os seus filhos, bom? Recebo que sua casa vai muito bem, tá bom? E todos os outros que estão aí participando, de alguma maneira, está aí nos ouvindo, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar participando, e a nossa oração é que os olhos do vosso entendimento já estejam iluminados por Deus, para você entender o evangelho da incircuncisão, tá bom? E vamos aqui ao nosso tema de hoje, que se chama Adão, Moisés e Cristo, tá bom? A abençoada Anice Coutinho também, abençoada, muito obrigado pela sua participação, recebo que tudo está bem aí na sua vida, a sua casa vai bem, não é isso? Saúde, prosperidade, alegria, dada pelo nosso próprio Deus, tá bom? Colossenses capítulo 2, verso 14, vamos ler aqui o que Paulo escreveu, apóstolo Paulo, apóstolo da graça, escreveu aos Colossenses, capítulo 2, no verso 14, diz assim, ó, e havendo riscado, olha só, havendo riscado o escrito de dívida, então, ó, havendo riscado, já foi riscado, o escrito de dívida já foi riscado, é isso que o apóstolo Paulo está falando, que havia contra nós, ou de alguma maneira nos era contrária, em suas ordenanças, o qual nos era contrário, de alguma maneira nos era contrário. Tirou o escrito de dívida do meio, o que ele fez? Cravando-a na cruz. O apóstolo Paulo diz que foi cravado na cruz. A cédula, veja bem, abençoados, a cédula que era contra nós. Nós quem? De quem que o apóstolo Paulo está falando? De qual cédula? De qual dívida Paulo estava falando que de alguma maneira, nos era contrária. Então, abençoado, fica bem claro aqui que o apóstolo Paulo está falando da lei de Moisés.
a cédula que era contra nós, que eles eram contra nós, 613 ordenanças, 613, que foi acrescentada por Deus ao povo judeu. Entenda isso, a lei de Moisés, ela foi acrescentada ao povo judeu para manifestar a desobediência de Adão, o pecado de Adão, porque muitas pessoas não entendem por quê, por qual razão, por qual motivo que Deus acrescentou, colocou a lei de Moisés, uma coisa terrível, um pacto de maldição e morte, mas foi para manifestar a desobediência de Adão. Olha só o que diz aqui, ó, Romanos capítulo 7, vamos ler aqui o verso 7 e o verso 8, que diz assim, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não era pecado, de modo nenhum. Mas eu, Paulo falando, mas eu não conheci o pecado, Paulo que viveu antes da cruz, na época do pecado, mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio de quem? Da lei de Moisés. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E o verso 8, que é muito importante também. Mas o pecado, a desobediência lá de Adão, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim, diz o apóstolo Paulo, operou em mim toda a concupiscência. Pois, olha o que ele diz, pois sem a lei, o que acontece? Sem a lei estava morto o pecado. Isso é muito importante, abençoado. Sem a lei estava morto o pecado. Então, o apóstolo Paulo vem aqui dizendo que a lei de Moisés manifestou, deu vida, foi feito conhecido a dívida que o homem tinha com Deus, imputada por Adão. Adão desobedeceu, automaticamente, isso foi automático, isso não levou um tempo, não foi preciso aí um outro processo. Adão desobedeceu, Adão pecou e o pecado entrou automaticamente. Olha, vamos aqui, Romanos capítulo 5, verso 12, é necessário que você acompanhe na sua Bíblia, é bom que você veja. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim, ó, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, abençoado. Veja bem que Paulo diz, por um homem, não foi a mulher, não foi Eva. O apóstolo Paulo é o único que teve essa revelação, essa coragem de falar que o pecado entrou por um homem, não por Eva, por uma mulher. Porque a religião acusa a mulher, não, a mulher, a Eva, né? Não foi, também não foi uma serpente. E também há quem diga, olha só, que foi uma maçã. A maçã que foi responsável pelo pecado. Não, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz que foi o homem, foi Adão. Adão pecou, isso automaticamente passou a todos os homens, como se fosse o original, uma cópia de Adão foi original, e todos que vieram depois, né, passaram a ser iguaizinho a Adão. Adão, ele trouxe a desobediência, trouxe o pecado, trouxe a morte. E com isso, Adão criou uma dívida. Criou a dívida. O homem foi destituído, né, de Deus, a desobediência. A lei de Moisés veio manifestar, veio acusar essa dívida. Porque até então, até antes da lei, não havia cobrança, não havia sido conhecido. Não tinha lei, não tinha cobrança, não tinha dívida, porque para se cobrar alguma coisa, tem que haver uma lei proibindo ou não. Não é isso? Se não tem lei, então não tem dívida. Entenda, abençoado, uma coisa muito importante, né, que tem confundido aí muitos nossos irmãos, até alguns que estão aí anunciando a graça de Cristo, falando do evangelho da incircuncisão, que tem confundido alguns irmãos. Entenda que os gentios não receberam a lei de Moisés. Gentios nunca foram cobrados por Deus através da lei de Moisés. Veja aqui, Romanos capítulo 2, no verso 14, olha o que ele diz assim, quando os gentios que não têm lei de Moisés, os gentios não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são a lei. Mas os gentios nunca tiveram debaixo da lei, mas, abençoados, estavam também debaixo do senhorio de Adão, porque todos
Todos desobedeceram, todos pecaram, todos acompanharam Adão. Adão desobedeceu e essa desobediência passou a todos os filhos. Adão alcançou todos os filhos de Deus, judeus e gentios, embora os gentios não tivessem sobre eles o peso da lei de Moisés. Mas a desobediência de Adão alcançou a eles também. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 3. Por favor, me acompanhe aí, Romanos capítulo 3, 2 versos que deveriam ser um só, bem conhecido nosso. Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Que todos pecaram. Vamos ler aqui. 3, 23, que diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos os homens pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. E são justificados gratuitamente. Essa palavra é terrível lá na religião, né? Quando se fala gratuitamente, né? Gratuitamente, pela sua graça. Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram, judeus e gentios, e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça. Quem foi justificado? É bom você entender quem foi justificado. Todos que foram destituídos, todos que pecaram segundo a semelhança de Adão, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo da incircuncisão, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, no verso 14, diz que a dívida feita por Adão, essa desobediência, que alcançou a todos os filhos, foi cravada, foi quitada por Cristo na cruz. Colossenses, capítulo 2, verso 14, diz que o escrito de dívida, o que pesava contra o Filho de Deus, o próprio Deus passou ali na cruz e cravou as 613 ordenanças que, de alguma forma, era contrária contra o Filho de Deus. O próprio Deus abençoado. Por favor, entenda isso. Foi o próprio Deus que teve ali na cruz e cravou aquela dívida, pagou, quitou ali no cash com seu próprio sangue. Não temos, aliás, nunca tivemos dívida com Deus. Essa que é a verdade, nós nunca tivemos dívida com Deus. Por quê? Pois nós nascemos aqui depois da cruz de Cristo. Quando nós nascemos aqui, a dívida já havia sido paga. A cruz já tinha passado. Olha só, olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 5, no verso 1. Sendo, pois, Romanos, capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, nós cremos fielmente nessa palavra, justificados pela fé, temos agora, aí onde você está agora, nesse momento, isso aqui é presente, depois da cruz, temos paz com Deus. Fomos justificados por Cristo e temos paz com Deus. A religião, ela vem com um culto de libertação e guerra espiritual. Como pode fazer uma guerra espiritual se o Evangelho diz que nós estamos em paz com Deus abençoados? Estamos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz mais, mediante quem obtivemos entrada pela fé em sua graça. Não é pela lei de Moisés, é em sua graça. Então, abençoado, veja bem, você precisa entender qual é a sua posição em Cristo. Você precisa entender aonde é que você está. Se você está antes ou depois da cruz. Você precisa entender isso na sua mente, na sua forma de pensar. Se você está antes ou depois que a dívida foi paga. Porque a dívida, ela existiu. Ela aconteceu. Realmente, Adão ali manifestou a desobediência, e desobedeceu, criou essa dívida. Mas a dívida foi paga. É isso que nós estamos aqui falando aí para os nossos irmãos, para os meus parentes, que eu tenho certeza que de alguma maneira estão me ouvindo. Olha, a dívida foi paga. Não adianta você querer cobrar, porque não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Nós que chegamos aqui, nós que nascemos aqui depois da cruz, já nascemos aqui, já chegamos aqui justificados. Nós já fomos justificados por Deus.
Então, não tem dívida a ser paga. Um exemplo é que eu sempre usei muitas das vezes, que aconteceu comigo, realmente aconteceu. Uma certa vez eu estava em dificuldade financeira muito grande, né? E a minha conta de luz estava para ser cortada, né? A fornecedora já estava às vésperas de vir aqui cortar. Aí meu papai na carne me procurou e pegou a conta da minha mão e foi lá na agência lá e pagou. E me deu o canhoto lá carimbado, assinado, quitado, e assinado lá pelo caixa, tudo certo. Eu poderia lá querer pagar de novo essa conta, dizer para mim, não, olha, eu estou com a conta de luz atrasada. Não, por quê? Porque alguém pagou. Assim, abençoado, foi a nossa dívida. Lá com Adão, a dívida existiu, a conta de luz realmente estava atrasada. Você realmente devia alguma coisa a Deus, mas o próprio Deus quitou. Não cabe a você querer agora pagar novamente a dívida que o próprio Deus já pagou por você. O nosso senhorio é de Cristo. Olha, Romanos capítulo 5, vamos ler aqui o verso 18. Olha o que diz o verso 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, que foi a desobediência de Adão, para a condenação, Adão desobedeceu, então todos deveriam ser condenados. Assim também, ou seja, da mesma maneira, a mesma participação que você teve na desobediência de Adão, você também teve na participação de Cristo. Assim também, por um só ato de justiça, que foi a morte de Cristo ali na cruz, veio a graça sobre todos os homens para o quê? Para a justificação de vida, abençoada. A mesma coisa, a religião ela quer oferecer, né, a justificação. O problema é que ninguém nunca me ofereceu a destituição. Ninguém nunca perguntou para mim, você quer se afastar de Adão? Não, ninguém nunca me ofereceu nada. E também não pode me oferecer a justificação. O próprio Deus que quitou a dívida. O nosso senhorio hoje é o de Cristo. É o de Cristo. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Estamos justificados, abençoados. É isso que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui a Colossenses 2,14. A dívida que você tinha com Deus foi paga, foi cravada na cruz. Foi cravada, não pode voltar, não pode. Olha só, vamos ler aqui mais um pouquinho aqui. É importante a gente ler esses versos aqui. Romanos capítulo 8, verso 1 e verso 2, que diz assim, ó, portanto agora, depois da cruz, porque a história de Paulo começa a contar a nossa vida, a nossa história, o evangelho, a revelação que ele recebeu na cruz. Então ele diz, depois da cruz, agora, nenhuma, abençoado, por favor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E veja bem, entenda aqui mais esse passo. Estar em Cristo Jesus é uma posição que de todo filho de Deus depois da cruz. Se você nasceu depois da cruz, você está em Cristo Jesus. Todos os filhos foram colocados nessa posição. Todos, Colossenses capítulo 1, verso 13, diz que ele, o próprio Deus, nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Nós já nascemos aqui transportados. Quando nós nascemos, o transporte já foi feito, já tinha sido feito. Nós já nascemos aqui, nesse reino aqui. Já passamos para cá desse lado, já chegamos aqui desse lado. Não estivemos do lado de lá. Mas foi ele, graças ao sacrifício dele na cruz, que nós já nascemos aqui nesse reino. Fomos transportados por fé, não é isso? Que não andam, e diz mais, que não andam segundo a carne, segundo o pacto da lei. Que não andam segundo as obras de Moisés, da desobediência, mas segundo o Espírito, segundo Cristo, segundo a obediência, segundo a graça. Não há nenhuma condenação. E o verso 2. Por quê? Olha o que diz o apóstolo Paulo. Olha o tempo do verbo aqui, abençoado. Olha o tempo do verbo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus vai me livrar? Não, livrou-me, já te livrou, abençoado, já te livrou. Gálatas capítulo 5, verso 1, diz que foi para a liberdade que Cristo
Cristo te libertou, libertou. Não é que ele vai te libertar. A cruz já passou. A religião fica pregando, ensinando. Olha, vem aqui culto de libertação. É hoje, toda sexta-feira. Libertar do que, abençoado? Você pode se libertar de outras coisas. Mas quanto a Deus, quanto à desobediência, quanto ao pecado, Cristo já te libertou. Você nasceu aqui nesse mundo livre, livre da lei, do pecado e da morte. O próprio Deus que te libertou. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estamos livres dessas coisas. Livres por Cristo de condenação trazido por Adão e apontado pela lei de Moisés. Fomos livres disso. Não existe a menor possibilidade de você ser condenado por isso, porque o próprio Deus, vamos repetir aqui, o próprio Deus se manifestou num corpo de carne, teve ali na cruz e pagou, quitou o preço, cravou essa dívida. Olha, essa dívida não é dos meus filhos, essa dívida é minha. E pô, ali na cruz. Acabou. Não temos mais dívida com Deus. Com Deus você está limpinho. Está limpinho. O seu nome está limpinho lá com Deus. Efésios capítulo 5, verso 27, ele diz que ele se entregou a ele mesmo para apresentar à igreja, os seus filhos, a ele, santo e sem pecado. Perfeito. É isso que ele fez. Agora, a religião que eu participei lá por muitos anos, que os abençoados também participaram, o Dino Sani participou, o Orlando Alves também participou aí por muitos anos. A religião, ela ensina todo filho, é uma posição antes da cruz. Como é que é um filho de Deus lá na religião? Ele está em pecado, ele está em desobediência, ele tem que se consertar, ele está afastado, está desigrejado. É um filho em outra posição, um filho ainda devedor. Se você entrar na religião, qualquer uma, também a chamada evangélica, você vai descobrir que você está devendo muita coisa. A religião vai te apresentar muitas dívidas, vai te dar um carnê insuportável, impossível de ser pago. E ainda chama o filho de servo. Olha, você é um servo, você tem que servir a Deus, tem que pagar um preço. Como uma abençoada uma vez me falou, pô, se Jesus fez por você, por que você não pode se sacrificar um pouquinho por ele? É exatamente o contrário, abençoado. Porque ele cravou a dívida na cruz, é que você não tem que pagar nada. Ele pagou a dívida. Não tem que ser pago. E te chama a batizar? Não, você tem que se batizar nas águas, tem que se batizar. E tem que jejuar, tem que fazer um jejuzinho de Daniel, aquelas coisas todas. Todo mês tem que participar da Santa Ceia, chamada Santa Ceia. Não esqueça do seu dízimo, porque senão você vai estar roubando a Deus. Está sempre devendo, está sempre faltando alguma coisa. Essa é a posição, a situação que a religião te apresenta lá para Deus. E o Evangelho é bem claro, que na cruz, Cristo quitou a dívida, ele pagou, ele cravou lá na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 10, diz que estamos completos nele, em nós habita tudo de Deus habita em nós, estamos completos nele, em Cristo. Isso é uma posição. Sabe o que é uma posição? Você tem uma posição colocada por Deus e não se pode mudar. Esse reino é inabalável. Essa posição não se abala por nada. Por quê? Foi o próprio Deus que colocou. Aí você é o filho uma vez, filho para sempre. Salvo para sempre. A religião não crê nisso, por quê? Porque te apresenta em dívida. Fuja disso. Corra disso. Porque o teu Pai, o Pai do Espírito, pagou, cravou toda a sua dívida ali na cruz. Não tem mais dívida. Cristo cravou, pagou toda a dívida na cruz. A religião trouxe de volta. É isso. Cristo foi lá em cima e cravou. A religião colocou uma escada, subiu lá, pegou e trouxe de volta. O boleto ainda tem que ser pago ali na religião. É isso? Não sei se você que tem os seus boletos aí para pagar, sabe como é que funciona essa história de boleto. Na religião tem sempre um para pagar, E Cristo abençoado, por favor, isso aqui, entenda, não fui eu, não foi você, não foi jejum, não foi nada, foi Cristo que cancelou a dívida. As religiões, as denominações ainda cobram da mesma maneira ou até pior do que Moisés. É isso?
Moisés cobrava, porque era a função de Moisés, era a função da lei de Moisés, cobrar. Mas a religião está pior do que Moisés. Moisés era de ano em ano, né? Todo ano lá o judeu lá tinha que ir lá no templo, fazer oferenda e dar o dízimo. Agora, a religião hoje cobra todo dia. Se você for 10 vezes por dia no lugar chamado igreja evangélica, 10 vezes eles vão te cobrar, 10 vezes te cobrar. Olha, deixa eu te dar aqui 2 exemplos aqui, para você ver se não é assim que funciona. Quando a religião ora assim, a oração de Moisés, Números capítulo 6, verso 24. O Senhor te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão. Ele está anunciando que o pacto da dívida, o pacto da lei de Moisés, ainda está valendo. Ainda somos devedores quando fala Deus te abençoe. Então você tem que fazer alguma coisa para Deus te abençoar. Então ainda está devendo. Mas olha, Gálatas capítulo 3, verso 8 e verso 9. Veja a nossa posição em Cristo Jesus. Diz que os da fé, Gálatas capítulo 3, verso 8 e verso 9. Diz que os da fé, o pacto da graça estabelecido na cruz, são abençoados, já foram abençoados juntamente com o crente Abraão. Não é que vai ser abençoado, não, já aconteceu, isso é por fé, porque às vezes nós falamos aí para os abençoados, você é abençoado. Como é que eu sou abençoado que eu não estou vendo nada, não tenho dinheiro e não tenho casa para morar, e não tenho trabalho, estou desempregado, a mulher já foi embora e a sogra está morando comigo, como é que eu sou abençoado? Abençoado. 2 Coríntios 5, 7 diz que andamos por fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, uma posição, isso aqui é uma posição, por fé, não é por vistas, não é pelo que você vê. Olha, Deus não vai te abençoar. Isso é duro para a religião, mas isso é a verdade do Evangelho. Deus não vai te abençoar. E mais, não está te abençoando ou continua te abençoando. Eu vi um abençoado essa semana falando que Deus te continue te abençoando. Não, abençoado. Ele não vai continuar te abençoando. Por quê? Porque ele já te abençoou. O pacto não é esse de Deus estar te abençoando, Deus continuar te abençoando. Não. Ele já te abençoou com todas as bênçãos. A dívida foi paga na cruz. Mudou o pacto, abençoado. Por favor, entenda isso. O pacto mudou. O pacto de Deus te abençoa, Deus vai te abençoar, meu Deus te abençoe. Já mudou, já acabou e foi na cruz. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que abençoados, olha só a promessa de Deus, abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, não é em Moisés, não é na lei, é em Cristo. É uma posição, isso é uma posição. Você é abençoado. E agora, se as coisas não aconteceram, você tem que entender. Não espere cair um saco de dinheiro no seu colo, porque não vai cair. Você tem que se qualificar, tem que estudar, tem que trabalhar, mas abençoado você é. Posição em Cristo. Não é uma situação que possa mudar ou que tenha que pagar um preço. É isso? Não, vamos aqui fazer uma corrente, vamos aqui fazer um jejum, vamos nos concentrar, vamos bater um tambor, vamos fazer um jejum, vamos acender uma vela ali na encruzilhada, para Deus. Não é isso, não é isso. Isso aí é outra história e está totalmente fora, porque é por fé no Espírito, nas regiões espirituais celestiais em Cristo. É uma posição que o próprio Deus nos colocou aí. A religião também, ela aponta pecados. Isso é uma coisa assim, pesada, né? Forte na religião. Você chega num lugar desse chamado igreja evangélica, ele nem sabe da tua vida, nem sabe quem você é, mas sabe que você é um pecador. Não sabe de onde você veio, não sabe o que você faz, não sabe os problemas que você está passando, não sabe nada sobre você, mas aponta pecado. Mesmo com a dívida paga. Mesmo o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Colossenses 2,14, que a dívida foi paga, a religião continua apontando o pecado nas pessoas. A lei que dava vida ao pecado, abençoado, foi cravada na cruz. Havia uma lei que dava vida, isso foi cravada na cruz. Romanos, capítulo 10, verso 4, diz o quê? O fim da lei, 613 ordenanças, 613 razões para apontar pecado nas pessoas, nos homens,
É Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Entenda, pecado na Bíblia era transgressão da lei. Quando alguém transgredia a lei, era chamado de pecador. Foi cravado na cruz. O fim da lei teve fim quando Cristo morreu, ou a finalidade da lei, como você queira chamar, mas foi Cristo ali na cruz. Morreu, acabou, não existe mais. É razão para alguém ser chamado de pecador, porque o que dava vida, o que sustentava Adão, Cristo cravou na cruz. E vejam, sem a ordenança da lei, que acabou na cruz, também sem pecados. Olha só, Romanos 7:8, vamos ler mais uma vez, 7:8, que ele fala. Mas o pecado, mais uma vez vamos ler aqui, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, porque tinha mandamento, tinha pecado, operou em mim toda a consciência, mostrou quem ele era, né? Pois, sem a lei, agora, depois da cruz, sem a lei, antes de Moisés não tinha lei, e depois da cruz também não tem lei. Estava o quê? Morto o pecado. E como é que está o pecado hoje? O pecado está morto, porque não tem lei. Sem lei não tem pecado. Depois da cruz, não estamos mais debaixo da desobediência de Adão. Não estamos mais, foi cravado na cruz, como a lei acusava. A lei, você que está me assistindo, você não é mais. Não deixe ninguém apontar o dedo para você e te chamar de pecador, não permita isso. Porque o próprio Deus, você tem ideia do que é isso? O próprio Deus, ele entrou no corpo de carne, como diz o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 3,16, o Deus mesmo manifestado em carne, no corpo de carne, foi até a cruz e pagou, cravou ali. Você está limpinho, está mais limpo do que neném, não é isso? Depois da cruz, não estamos mais debaixo da desobediência de Adão, como a lei acusava, não estamos mais. Estamos justificados por quem? Por Cristo. O próprio Cristo é que nos justificou ali na cruz. Agora, tem um detalhe, né? Porque logo fala, né? Eu não tenho mais pecado, então eu posso. Pode, Bessa, você pode. Claro que você pode. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Mas tem um detalhe. O mesmo Deus que te justificou ali na cruz, ele deixou bem claro. Com ele não se brinca. Dele não se zomba. Porque tudo que você planta, isso você vai colher. Mas justificado você está. Pode ficar tranquilo, porque se, por exemplo, um abençoado, uma vez falando comigo, que disse que ia pedir perdão a Deus, ia orar, pedir perdão, mas o que foi que aconteceu mesmo? Pedir perdão do quê? É que eu traí a minha esposa. Olha, se você fez isso, você tem que se justificar com a sua esposa, porque para Deus, ele já cravou lá na cruz. Você já está justificado, porque o que você planta, você colhe. Não tem aí o que você se preocupar com Deus. Com Deus você fica tranquilo que já está bem, ele já te justificou. Você pode cair durinho agora ali na esquina, que você está justificado. Você pode fazer o que você quiser, mas vai colher. Claro que vai colher, não é isso? Eu perdi muitos amigos, inclusive meu papai, meu vovô, que eram justificados por Deus, claro que eram, mas porque plantaram um vício de cigarro, de outras coisas, o que aconteceu? Colheram a morte prematura, morreram tudo novinho, poderiam ficar aqui um pouco mais de tempo, mas porque plantaram errado, colheram errado, mas justificado. Porque a dívida que eles tinham, que eu tinha, que você tinha, foi cravada por Cristo ali na cruz. 2 Coríntios 5,17, vamos ler esse verso aqui, que é muito importante também. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 5,17. Procure na sua Bíblia aí, anote, depois você leia, que diz assim, portanto, olha o que diz o apóstolo Paulo, 5,17, ele fala assim, 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, 5,17, nova criatura é. Claro, está em Cristo, ele falando aqueles abençoados lá que estavam em Cristo depois da cruz. As coisas velhas, o que aconteceu com as coisas velhas? Passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo ali na cruz. As coisas velhas, que eram a lei de Moisés, 613 ordenanças, foram cravadas na cruz. Você não pode trazer de volta nada disso, porque ficaram ali. A dívida adquirida por Adão, apontada pela lei, acusada pela lei, foi quitada por Cristo ali na cruz.
Não existe hoje aqui, depois que Cristo morreu e ressuscitou, nenhum filho devedor a Deus. Não tem, não pode existir, não, porque eu estou em falta com Deus. Não está, não pode estar, porque ele morreu exatamente para isso. Morreu, ressuscitou, cravou ali a dívida, acabou, não existe dívida. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que ele aniquilou o diabo, o acusador, que era a lei de Moisés. O diabo não é um ser, um espírito, não, era o acusador, a lei de Moisés, lá em João capítulo 5, verso 45, o próprio Jesus falou que quem vos acusa é Moisés, com as suas 613 ordenanças, e foi cravada ali na cruz, já acabou. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 12, verso 10, o apóstolo João recebeu a informação lá do anjo, que o acusador dos nossos irmãos, quem era o acusador? A lei de Moisés, havia sido destruída por Cristo ali na cruz, quando ele ali cravou, ali, como disse o apóstolo Paulo, foi cravada ali na cruz. Então, abençoados, entenda, não tem dívida, acabou a dívida. Olha, vamos ler aqui, olha só, olha aqui, ó, 2 Coríntios 5:18. Vamos ler aqui o verso 18 também, que diz assim, ó, e tudo isto provém de quem? Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo vem de Deus. Ele que fez todas as coisas. Não fui eu que fiz, não foi você que fez, não. Foi o próprio Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, seus filhos, não é isso? Não imputando aos homens os seus pecados. Deus não imputa pecado em mais ninguém depois que ele cravou ali na cruz. A religião que te aponta pecado, o pastor que te aponta pecado, o padre que te aponta pecado, o pai de santo te aponta pecado. Mas Deus não imputa pecado a ninguém e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, representantes de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus, aqui ó, no entendimento, na mente, porque a reconciliação da cruz, ele já fez. Agora você precisa entender, você precisa compreender. Verso 21 diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo ali na cruz, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Justiça de Deus. Tudo provém de Deus. A dívida foi paga. Eu recebo abençoado, que você entenda, que você creia, que você entenda que você não tem nenhuma dívida com Deus. Eu recebo que você se comporte nessa posição. Você está limpinho com seu Pai. Ele mesmo que te limpou ali e te botou aqui já num pacto melhor, de superiores promessas, e cuida de nós aqui. Eu recebo que você entenda isso. Que não se submeta a esses homens que ficam te apontando o pecado. Não, você é um pecador, você está devendo. Não está devendo nada, está devendo nada. O seu nome nunca passou lá no CPF lá de Deus, lá, correr lá a lista lá. Vê a Vanilda Lima aí, está limpinha. Vê a Ana Maria aí, está limpinha, não tem nada. Vê a Lina Santos, está limpinha. Tá... Por quê? O próprio Deus te colocou numa posição. E ninguém pode mudar isso, nem você mesmo. Aí eu não quero mais, se você não quer, como falava a minha vovó falava, se não gostou do tempero, coma menos, porque o tempero não vai mudar, a comida não vai mudar. Deus fez assim, assim será para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. E tudo isso provém do próprio Deus, que nos reconciliou, que nos limpou, que pagou a nossa dívida com Ele mesmo. Tá bom, abençoado? Um abraço a todos. Recebo que hoje seja o melhor domingo da sua vida. Daqui a pouco não, terça-feira estarei lá junto com a minha mamãe. Hoje tive que vir aqui na capital do Rio de Janeiro resolver alguns assuntos. Minha mãe ficou lá. Recebo, mamãe, que você esteja bem. Recebo que se manifeste no seu corpo agora, aquilo que você já é no teu espírito, perfeita, santa, curada. A dívida da senhora já foi paga por Cristo ali na cruz. Recebo que tudo está bem aí na sua vida, tá bom? Se cuide aí, se prepare, que daqui a pouco, terça-feira estarei aí com a senhora, tá bom? Um abraço para ti, um abraço para todos, e recebo que na próxima semana
estaremos aqui de volta falando a respeito dessa dívida que foi paga por Cristo Jesus. Abençoados com todas as bênçãos.